Vamos então ao relato Minha Vizinha é uma Bruxa? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Matheus, meu nome é Fulana, tenho 21 anos e moro no Paraná. Desde pequena eu sempre gostei de brincar na terra e ficar horas e horas fora de casa brincando com os meus amigos. Desde muito pequena eu sempre tive a mesma vizinha. Ela nunca se mudou. Ela é uma senhora de cerca de 60 anos que tem hábitos estranhos e filhos complicados. Todos os seus filhos estão envolvidos com coisas ilícitas. Todos eles moram juntos e formam uma grande família problemática. Essa senhora sempre foi muito misteriosa. Ouvimos diversas vezes ela conversando sozinha dentro de casa, deixando velas acesas nos muros. Ela também torra café em uma fogueira no fundo do quintal quase todo dia e canta músicas estranhas enquanto faz isso. Nunca consegui compreender o que ela canta. Apesar de todas as inúmeras esquisitices que já presenciei, eu, criança ingênua, decidi fazer amizade com a neta dessa senhora, a Susana. Eu tinha por volta de uns 7 anos e, como de costume, estávamos brincando na terra, só que no quintal da casa dessa senhora. Tipicamente, para nossa idade, estávamos empolgadas na brincadeira e fazíamos muita bagunça correndo para lá e para cá. A senhora então saiu de sua casa e pediu várias vezes para que nós sossegássemos. Porém, não demos ouvidos. Éramos crianças, né? E queríamos mesmo era brincar. Após tanto falar, ela desistiu e entrou em casa, sem falar mais nada. Alguns minutos após a suposta desistência da avó da Susana de nos chamar a atenção, algo totalmente estranho aconteceu. Estávamos arrastando os nossos pezinhos pela terra fofa, já fazia horas, mas dessa vez, quando olhamos para o chão, havia vermes, muitos vermes amarelos, desses que comem carne morta. Eles estavam se mexendo pela terra inteira, pelo quintal. Eu não estava doida, não. A Susana também viu e saiu correndo para dentro de casa. Eu gritei bastante, saí correndo e chorando e dei o fora dali. Eu só vi de relance aquela senhora me olhando voltar para minha casa pela fresta da janela. Ela estava olhando pela fresta da janela eu voltar para casa. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, mas ela não acreditou em mim. Eu nunca mais voltei lá também. Nunca mais brinquei com a garotinha, mas sempre que eu passo próximo a essa senhora, ela sempre me cumprimenta com um "Olá, minha princesa" e um sorriso. É muito sinistro e eu respondo apenas por educação. Eu morro de medo dela. Outro fato aconteceu recentemente. A calha aqui de casa entope de folhas de vez em quando, fazendo com que a água da chuva não escorra corretamente, causando então uma infiltração. Então, de vez em quando, meu tio tem que subir no telhado para desentupir as calhas. Há alguns dias ele fez o de sempre, subiu e estava limpando as folhas da calha quando ele percebeu uma coisa estranha no nosso telhado. Era uma coisa vermelha, derretida. Quando ele chegou mais próximo ali para verificar o que era, eram velas. Velas vermelhas queimadas no nosso telhado. Ele desceu de lá e contou para minha avó, que não hesitou em associar o fato à nossa querida vizinha. Ela então foi fazer uma oração. Para piorar tudo, cerca de um mês atrás, o meu pai também subiu lá para verificar a nossa fiação de energia, pois estava falhando bastante, e ele havia visto um estouro. Ele escutou um estouro e viu um fogo saindo de lá. Provavelmente um curto-circuito. Era perigoso pegar fogo em tudo, né? A questão é que quando ele subiu lá, os fios de energia haviam sido cortados e não simplesmente dado um curto. Mas será, não foi rato que mordeu e cortou? Sei lá, não sei se tem essa possibilidade. Foi cortado com tesoura? Olha, eu não consigo mais dormir direito. Eu ouço o barulho de passos no telhado todas as noites e me convenço com muito custo de que são os gatos brincando. Mas e se não for? E se ela estiver por lá, caminhando e tentando fazer alguma coisa de novo? Seria ela uma bruxa?
Vai saber, né? Vai saber que coisas essa mulher faz aí, né? Na casa dela, no quintal dela, até no telhado do vizinho. Gente, acendeu uma vela no telhado. Que jeito que a mulher colocou a vela lá? Ou, né, vai saber, materializou uma vela em cima do telhado da moça. Credo! Você conhece alguma bruxa? Do bem? Do mal? Conte o seu relato pra gente, ok? O cafezal. Marisol era professora da minha mãe. Naquela época, a escola da fazenda ainda funcionava e ia até a 8ª série. Marisol tinha um Fusca azul. E todo dia saía da cidade mais próxima e ia dar aula na fazenda para as crianças. Naquele dia, estando atrasada, decidiu pegar um atalho que era uma entrada antiga para a fazenda, que estava abandonada. Ninguém passava por lá fazia anos. Os 2 lados dessa velha estrada tinha virado uma grande plantação de café. Era uma passagem estreita e cheia de buracos. Mas mesmo assim, Marisol tomou coragem e entrou, foi por ela. Depois de se embrenhar naquele cafezal, ela sentiu que algo bem pesado sentou no banco de trás de seu carro. Desesperada com a situação, acelerou, mas o carro continuava lento e pesado. Sua nuca se arrepiou e, morrendo de medo de olhar para trás, ela continuou acelerando e orando até que chegou no final da plantação de café. E aquela coisa que pegou carona com ela simplesmente desapareceu. Marisol pisou no acelerador e chegou na escola em 5 minutos. Naquele dia, não deu aula. Ela precisou que a levassem embora. Depois de uns anos, a escolinha da fazenda acabou sendo desativada. Os peões começaram a usar para jogar bilhar e também a utilizavam bastante para aniversários. Uai, então ela não viu nada, ela só sentiu. Uma coisa é você sentir alguém sentando na garupa da sua moto, da sua bicicleta, mas ela sentiu alguém sentando no banco de trás do carro. E era algo bem pesado para fazer diferença num banco de um carro, tanto para deixar o carro mais lento e tal. O negócio era grande, hein? Agora, o que será? Meio que pegou carona durante aquela estradinha ali do cafezal. Eu, hein? Imagina você querer olhar, deu medo de olhar no retrovisor e ver alguma coisa ali atrás. Ai, ai, ai. Que é este daqui, Dona Helena e seu guardião. Vamos ver. Olá, Ana, sua linda. Enfim, o meu dia chegou de compartilhar com a Nação Assombrada um relato sobrenatural. Eu sou fã do canal há anos e sempre quis enviar um bom relato. Porém, ainda não havia vivido uma situação que pudesse repassar a todos com o merecido título assombrado. E, de fato, eu mesma não vivi, mas recebi esse relato de presente de uma senhorinha muito especial que conheci. Bora lá! Eu sou tosadora e tenho um banho e tosa na cidade onde eu moro, na Grande São Paulo. Eu amo meu trabalho. Nasci para cuidar desses seres tão especiais que Deus nos deu de presente. Eu vejo os pets como uma missão. Eu chego a dizer que falo cachorrês, porque nos olhinhos desses seres eu consigo enxergar toda a inocência do mundo. Sim, eles falam. Quando tocam em lugares que eles sentem ou já sentiram dor, imediatamente eles recuam ou mordiscam. Quando curtem um cafuné, eles balançam o rabinho. E quando são tratados com amor, inevitavelmente eles não lambem em sinal de agradecimento. Eles nos lambem em sinal de agradecimento. Então me vem à mente quem de fato é menos evoluído, eles ou nós? Bom, eles não só sentem o sublime amor, como nos ensinam o amor incondicional. Ah, e veja, talvez a lição mais significativa que Jesus nos ensinou: amar ao próximo. Em meus dias de trabalho, conheci muitas pessoas vizinhas e faço questão desse contato, principalmente com os mais velhos, porque sempre aprendo muito com as experiências deles. Fiz amizade com uma senhorinha que aqui vou chamar carinhosamente de Dona Helena. Sempre sorridente com sua bengalinha, indo e vindo pela rua. Às vezes proseamos por algum tempo.
E numa dessas oportunidades, falávamos sobre como uma cidade grande pode ser perigosa, em especial para nós mulheres. E Dona Helena me contou que, quando era jovem, fez um curso de secretariado no centro da cidade. O curso iniciava às 7 da noite e terminava às 10h30 da noite. Ela saía com as colegas do curso, porém todas pegavam o ônibus para casa um ponto após o dela. A Dona Helena esperava o seu ônibus sozinha e ficava com muito medo de ser assaltada, pois a essa hora poucas pessoas passavam pela avenida. Dias depois do início do curso, todos os dias havia uma moça no ponto com a Dona Helena. Quando ela chegava, a moça já estava lá. Dona Helena pegava o ônibus e a moça continuava no mesmo lugar. Ela observou que a moça era muito elegante, sempre muito bem vestida, com roupas combinando assim num look impecável. Seu cabelo, maquiagem e até o perfume chamavam muito a atenção. Passaram a se cumprimentar cordialmente apenas com boa noite. Dona Helena relatou que a voz da moça era suave e ela tinha uma postura digna de uma majestade. Era a década de 70 e poucas vezes a Dona Helena viu uma mulher tão fina. Numa noite, havia chovido, Dona Helena chegou no ponto de ônibus e lá estava a moça. Ana, até o guarda-chuvas da moça combinava com os sapatos e a bolsa dela. Como havia chovido, a avenida estava deserta. O ônibus estava atrasado, muito provavelmente devido ao mau tempo. Dona Helena estava a cerca de 2 metros daquela moça e um homem chegou no ponto. Ele se aproximou da Dona Helena, não disse nada, parou e ficou observando o entorno. Dona Helena achou estranho e se afastou. Porém, o homem novamente se aproximou. Dona Helena foi então para o lado daquela moça. O homem, pela terceira vez, foi para o lado da Dona Helena. Nesse momento, ficaram um do lado do outro. A moça, a Dona Helena e o homem. Ela me disse que ficou apavorada. Então, aquela moça elegante perguntou a Dona Helena com a voz doce de sempre: "Ele está te incomodando?" Dona Helena apenas afirmou positivamente com a cabeça. A moça pediu que Dona Helena, por favor, segurasse o seu guarda-chuvas, sua bolsa e os seus sapatos. E num golpe digno de Bruce Lee, ela levantou a perna e acertou um chute na cabeça do homem que caiu desacordado no chão. Uau! Tipo, por essa eu não esperava. Dona Helena disse que ficou em choque, assim como nós, né? Tipo, uau! Ok. Então a moça elegante disse a Dona Helena o seguinte, dessa vez agora com uma voz... Ah, tá. Nossa, peraí. Então a moça elegante diz a Dona Helena, desta vez com uma voz grave de homem, disse o seguinte: "Corre, chama a polícia!" Oi! Corre, chama a polícia! Dona Helena arregalou os olhos, largou as coisas no chão e saiu correndo. Pegou o primeiro ônibus que passou na avenida e ainda catatônica pensou: "Meu Deus, ele é um homem!" Achou que tratava-se de um travesti, não sei, né? Bom, chegou esbaforida em casa e relatou o ocorrido ao seu pai, que estava acordado esperando que ela chegasse. O senhor Antônio deu graças a Deus e disse: "Filha, que perigo! Aquele homem poderia ter te assaltado ou até coisa pior. Ainda bem que esse anjo te protegeu." No dia seguinte, Dona Helena chegou no curso e contou para as amigas o perigo que passou, ressaltando que se não fosse aquela moça elegante, estaria perdida. Então as amigas se entreolharam e perguntaram: "Mas de que moça elegante você está falando?" E a Dona Helena, incrédula, disse: "Horas! Aquela que está todos os dias no ponto de ônibus comigo. Vocês a veem quando passam por nós." Porém, as amigas responderam: "Helena, passamos por você todas as noites, mas nunca vimos ninguém contigo. Você sempre está sozinha naquele ponto." Fim. Gente, eu achei até que nesse relato o guardião ia ser um cachorro. Ia ser um animal, mas não. É essa mulher misteriosa.
Mas e depois ela não viu mais essa mulher? Ela continuou lá, não estava mais? Como que foi depois desse dia? Eh, Era realmente um an é bom, se as amigas nunca viram ninguém ali com ela. Olha só, era uma mulher elegante, sei que lá, mas aí tinha uma voz de homem, chutou a cabeça do cara. Gente, que cada coisa, quando a gente acha que já escutou de tudo, sempre tem algo que nos surpreende. O que que vocês acham que é? Será que é alguma entidade ou não? Ou, sei lá, um espírito peculiar? Alguém que viveu na rua e já passou também algum perrengue, e ali estava ajudando ela? Não sei. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. A Noite Assombrada, relato de quando eu era freira. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Este relato que vou contar, eu tinha 28 anos, e isso aconteceu em uma das casas de missão que eu passei. Com 20 anos, eu me tornei freira. Sim, freira da Igreja Católica. E lidar com o sobrenatural às vezes era necessário. Algo raro, mas que na missão sempre tínhamos que lidar. Hoje não sou mais freira. Por diversos motivos, pedi a minha dispensa. Bom, vamos aos fatos. Na missão que eu morava, em uma determinada cidade, nós, missionários, tivemos que nos mudar de casa e fomos para uma casa bem antiga, aquelas que ainda tinha porão, bem antigos, provavelmente onde ficavam escravos. A primeira noite que passamos lá foi um sufoco. Ninguém conseguiu dormir bem e logo entenderão o porquê. Enquanto fazíamos a mudança e arrumávamos as coisas, eu e as outras irmãs fazíamos brincadeiras que a casa seria mal assombrada, por sua aparência e por conta do porão sinistro que era do tamanho de quase toda a casa. Ele era enorme. Então, em qualquer lugar que andássemos abaixo do piso de madeira antiga, sabíamos que o porão estava lá. Essas brincadeiras fazíamos com o intuito de nos divertir. Às vezes alguma irmã tinha medo mesmo, mas nada que fosse algo muito sério. A noite chegou e fomos dormir. Havia 4 quartos, sim, era um casarão imenso. As irmãs mais velhas tinham sua cela individual. Cela? Individual. E as mais novas dividiam o quarto maior. Éramos em 5 irmãs. Na primeira noite, nos despedimos, demos boa noite e fomos para o quarto. Eu tinha minha própria cela. Apaguei a luz e logo dormi, pois a mudança me deixou exausta. Acordei no meio da noite com um barulho muito alto. Algo tinha quebrado. Ainda meio grogue de sono, me esforcei para pensar que talvez fosse a janela do meu quarto. Talvez uma pancada ou algo assim. Acendi a luz do quarto e, para minha surpresa, o chão todo estava cheio de cacos de vidro e a luz balançando no teto de um lado para o outro, pois eram aqueles lustres antigos que ficavam pendurados do teto alto até o meio do quarto, sabe? O lustre parecia ter estourado ou levado uma pancada. Era um lustre de uma bola de vidro que envolvia a lâmpada e ficava pendurado por um fio. Em instantes, as outras irmãs já estavam no seu quarto. Em instantes, as outras irmãs já estavam no meu quarto, preocupadas comigo. E eu relatei o que vi. E todas nós não sabíamos o que pensar. Apenas fizemos uma oração, limpamos os vidros e voltamos a dormir, ou tentar dormir, né? No dia seguinte, todas com sono por conta da noite mal dormida, e tentamos entender o que havia acontecido ali, pois o lustre ter estourado não foi o único fato ocorrido aquela noite. Outra irmã contou que depois que esteve no meu quarto não conseguia mais dormir. Parecia que algo a incomodava, e em um relance, quando olhou para o canto do quarto, viu um menininho que estava em pé perto da porta.
A irmã diz que fechou o olho e rezou, e quando abriu não viu mais nada. Uma outra irmã, no outro quarto, disse que parecia ter sido atacada por pernilongos ou algo do tipo. O seu corpo coçava todo e quando acendia a luz e quando ela acendia a luz para ver, eram vários insetos pequenininhos com asas, tipo pirilampos, parecidos com pernilongos que estavam por toda parte. Ela teve que sacudir os lençóis e limpar o quarto antes de voltar a dormir. Tirava os insetos com uma pazinha de lixo cheia. Ficamos espantadas com todo esse movimento noturno e decidimos fazer uma oração forte na casa, em todos os cômodos, incluindo o porão. Depois da oração, nada mais aconteceu. Só ficou a história para assustar as novas irmãs que chegavam. Uma coisa curiosa nisso tudo é que quando fomos fazer faxina no porão nos dias seguintes, nós encontramos um berço muito antigo. Fato que nos levou a pensar no menininho que aquela irmã viu. E claro, para os mais gozadores, munição para pôr mais medo nas coitadas das irmãs mais frágeis. Eu tenho certeza que algo aconteceu naquela casa e acredito em tudo o que aconteceu, sendo como um pedido de socorro de alguma alma do purgatório. Acredito também que a oração que fizemos libertou quem desejava e precisava de libertação, e o mal voltou ao seu infeliz lugar. É isso, um grande abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Casa antiga, bem antiga. Talvez ali coisas aconteceram que a gente não sabe o que, né? Talvez nunca saberemos, mas os vestígios ficam. Muito bem. A vela e a água que desapareceram. A moça que nos conta esse relato é de São Paulo e isso aconteceu com ela e com a mãe dela. Ela conta que perdeu o irmão dela de 19 anos afogado na Praia Grande, em São Paulo, em 1975. Ela tinha 5 anos na época. E com o passar dos anos, só ficou ela e a mãe dela morando na casa. E diz que quando ela fez 9 anos, ela lembra que alguém na escola falou que era bom acender uma vela e colocar um copo com água para um parente falecido. Fazer isso de vez em quando que era bom. E ao escutar isso, ela quis fazer na casa dela. Então, de noite, ela foi lá, pegou uma vela branca, pegou um copo com água, foi até o quintal, acendeu a vela e colocou em cima de um pirex, colocou o copo com água do lado, rezou para a alma do irmão dela e para o anjo da guarda, mas ela ofereceu aquilo ao irmão dela. Depois entrou em casa e foi dormir. Ela conta que dormia na mesma cama com a mãe dela, numa cama de casal, dormia ela e a mãe. Então, a mãe dela também se deitou, né? Apagaram as luzes e foram dormir. E aí, quando ouviu a mãe dela roncando, disse que pensou, uau, minha mãe dorme rápido, hein? E ela ficou quieta lá na cama, esperando o sono chegar. Até que ela ouviu alguém abrir o portão da casa dela. E escutou os passos vindo em direção ao corredor. E eram passos de sapato social. Passos de sapato de homem. Na hora, ela pensou que alguém entrou para chamar a mãe dela para alguma coisa, para avisar de alguma coisa, só que ela reparou que os passos vieram na direção da janela do quarto delas, onde estava a cama. Uai! Aí ela achou estranho porque os passos ficavam indo e voltando, tipo, ia até onde estava a vela e voltava até a janela do quarto. E assim ficava, andava para lá e para cá. Aí nesse momento ela cutucou a mãe dela que estava dormindo e falou baixinho: Mãe, tem alguém andando aí no quintal. Aí a mãe dela acordou e ficou escutando aqueles passos também. Daí a mãe dela virou e falou bem alto: Quem é? Nisso, os passos pararam próximo à janela do quarto e bateram na janela. Tum, tum, tum. Ela conta que aquilo gelou ela na hora. E a mãe dela perguntou novamente: Quem é? E ninguém respondia. Só que a mãe dela, que diz que sempre foi muito corajosa, falou, virou para ela e falou bem baixinho: eu vou levantar no escuro, não vou acender nenhuma luz e vou lá fora.
Quero ver se eu não pego esse engraçadinho. Aí ela conta que não ficou sozinha para trás, não. Ela foi atrás da mãe dela e foram as duas no escuro lá até chegar na porta da cozinha, no total escuro, sem acender uma luz. E ela conta que o portão ficava em frente à porta da cozinha, então não teria como a pessoa ir embora, passar pelo portão sem ser percebido por elas naquele momento. Aí a mãe dela começou a abrir a porta devagarzinho e ela disse que grudada atrás da mãe lá, morrendo de medo. E quando ela abriu a porta, ela só viu o trinco do portão balançando, mas não tinha ninguém no quintal, não tinha ninguém no portão. Ela conta que a mãe dela ainda correu até o portão para olhar, porque diz que eles moram numa viela. Não daria para a pessoa sair pelo portão e se esconder, sumir na rua. Era uma viela, dava para ver, daria para ver a pessoa lá. E não tinha ninguém na rua. E a mãe dela ainda correu até a rua principal ali que passava do lado e também não viu ninguém. Aí elas voltaram para casa e quando chegaram no quintal, perceberam que não havia mais nem vela, nem copo com água. A vela havia desaparecido totalmente e a água do copo também havia desaparecido. Ela disse que falou para a mãe dela, mas a mãe dela não acreditou. Disse que talvez a vela já tivesse derretido totalmente e a água derramou. Mas ela disse que não acha que aconteceu isso, porque não tinha nem vestígio de cera no pirex que ela colocou a vela para derreter, não tinha nem vestígio de cera e não tinha molhado em volta do copo, como se tivesse derrubado a água. Estava tudo seco e estava tudo no mesmo lugar, do jeito que ela tinha colocado. Ela diz que até hoje ela acredita que foi o irmão dela que veio buscar a vela e a água e bateu na janela do quarto delas em forma de agradecimento. O que vocês acham? Viajei para o futuro. Olha, vamos ver. Olá, Ana, Matheus, assombrados, bebês. Meu nome é Fulana, tenho 51 anos e sou de São Paulo, mas atualmente moro em outro estado. Não me importo se falar o meu nome. Não, todo mundo é Fulana. Bom, eu tive um sonho no ano passado que ainda é nítido na minha mente. Sonhei que estava há muitos anos no futuro. O ano era 2945. Não sei bem como chegava naquele lugar, porém eu entrava em uma espécie de biblioteca, cheia de salas, livros e corredores. Chão de madeira, pouca iluminação, como se fosse uma casa daquelas de Velho Oeste dos filmes, sabe? Pois bem, entrando nesse lugar, eu procurava por uma pessoa, uma mulher que eu não sabia o nome. Não havia ninguém ali, e fui andando. Foi quando eu passei por uma porta e do lado esquerdo, após atravessar essa porta, havia uma escada, que estava numa escuridão só. E de repente levei um susto enorme. Uma sombra escura tomou conta de todo o lugar. Mas quando olhei para cima, ainda assustada, eu vi um enorme macaco, porém com a estrutura humana. Sem mãos no ligar dos pés. Peraí. Era um macaco, porém com estrutura humana. Ele não tinha aquelas mãos no lugar dos pés, né? Porque os pés dos macacos são bem articulados assim. Eram pés descalços, mas eram pés humanos. Ele era gigante, devia ter uns 3 metros de altura e me encarou, olhando para baixo direto nos meus olhos. Eu gelei. Pensei, gente, eu vou morrer. E nesse momento ele me perguntou o que eu queria ali. Mas eu não entendia, pois ele falava uma língua que eu nunca tinha ouvido. Porém, eu o compreendia. E perguntei-lhe então pela mulher que eu estava procurando. E ele me apontou a direção que eu devia tomar. Segui em frente e mais 2 dessas criaturas bloqueavam uma outra porta que dava para uma espécie de planetário. Com a cabeça, ele assentiu que eu pudesse passar e eu entrei. Era tudo muito estranho, luzes, computadores, mas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E eu não entendia o que estava acontecendo e nem por que eu procurava essa mulher. Pois bem, ela apareceu e me convidou a dar uma volta com ela. Saímos daquele lugar e fomos para fora. Tudo era diferente. Cores trocadas. Como cores trocadas? Entendi. As árvores eram azuis
de um azul anil maravilhoso. O céu era verde e em alguns lugares era roxo. Era espetacular de se ver. Eu ainda esbaforida pelo susto perguntava a ela onde estávamos e ela me disse: "Ué, você não sabe? Estamos no planeta." E eu não entendi o nome do planeta. Estamos no planeta tal. E eu não entendi o nome. Eu tentava de todas as formas entender aquele nome e nada adiantava. Eu não sei o nome até agora. Ah, tá. Então, ainda caminhando com ela, perguntei como que eu consigo te entender, se eu nem sei que língua você fala. E foi aí que eu entendi a língua. Era Peteranograph, com GH no fim. Peteranograph, não sei. Ah lá, ó, eu já sei até falar essa língua. Nem li aqui na frente, já sabia que o som é... Ah lá, ó, com o som de pigarro no final da palavra. Uma mistura de G com F. Peteranograph. Peteranograph. Talvez isso? Peteranograph. Bom, isso existe lá naquele planeta. Era essa a língua e o nome do planeta. Era a língua e o nome do planeta? Meu Deus. Perguntei a ela em que ano estávamos. Ah, entendi. Então não era aqui, era um futuro, mas num outro lugar. Perguntei a ela em que ano estávamos, pois eu estava confusa. A imagem daquele ser gigante, altamente educado, porém assustador, ainda estava na minha cabeça. Ela, uma cientista, magra, cabelos pelo ombro, de cor castanho escuro, pele branca e já com uma certa idade, me disse: "Já descobriu por que você estava me procurando?" E então me veio um estalo. Por que eu a estava procurando? E ela me falou: enquanto ainda caminhávamos por aquele caminho de de cores trocadas, eu acho. A água caía invertida em uma cachoeira. Ela subia ao invés de descer. Aonde eu vi isso? Eu assisti alguma coisa que me falava disso. Era lindo. E foi quando ela concluiu: "Você é a primeira mulher a viajar no futuro e pisar neste planeta. Aqui será criado um novo mundo, cheio de paz, sem guerras, violência ou qualquer tipo de dor. E que de alguma forma... E ela disse que de alguma forma eu ainda viveria lá." 2945. Nem sei quem da minha família ainda existirá nessa época. Que geração estará ou se estará. Mas eu me lembro nitidamente de cada detalhe daquele lugar. Eu não sei por que eu tive esse sonho, mas era real, muito real. Ana, quando eu acordei, meu marido me falou bom dia e eu disse alguma palavra que eu não sei o que foi. E ele falou: "Você tá louca, amor? O que você tá falando? Que língua é essa?" E eu pasmei. Contei meu sonho para ele e ele disse: "Você fala outra língua agora, é?" E deu risada. Bom, beijo a todos. Esse foi o meu primeiro relato. Espero que você leia, por favor, e me dê a sua opinião. É isso justamente que eu ia falar. Quando a gente dorme, às vezes a gente vai para outros lugares. Nesse caso, então, o pessoal fala que existem outras esferas, outros planetas em outras dimensões. Cada um tá numa vibe e talvez você tenha visitado um deles. Agora, por quê e tal, eu não sei. Fico com inveja, queria visitar também. Tô brincando. Não fiquei com inveja, mas é interessante, é uma experiência muito interessante esse tipo de coisa. Eu acho que você pode se considerar privilegiada, né? E se alguém souber, já tiver ido para um lugar desse tipo, souber dessa... É interessante quando vem nomes, né? E a gente lembrar disso, nomes, números, porque... eu já me peguei em sonhos, pegando papel e tentando ler e nada faz sentido. Não tem uma conexão, né, quando é um sonho assim. Mas quando vem ali uma informação que está escrita e você consegue lembrar daquilo, eu acredito, tem alguma coisa aí. Alguém quer te dar um sinal.
Mas às vezes a gente fica tentando buscar, fala, mas que sinal, gente, o que que é, e vai. Bom, muito interessante. Peraí. Deixa eu só organizar aqui. Certo? Deixa eu ler aqui, ó. Fui bem-vinda ao cemitério. Olá, Ana, tudo bem? Espero que sim. Bom, não preciso me apresentar, não é, não é mesmo? Se você leu os... Bom, não preciso me apresentar, não é mesmo? Se você leu os relatos. Ana, você me... Isso daqui é um relato? Vou até anotar. Ó, tá cheio de relato aqui que ela contou que eu nem sei. Vou até pôr tudo aqui, ó. Eu li. Enfim. E hoje aconteceu algo comigo que não deu medo, por incrível que possa parecer, mas sim curioso. E por mais incrível que pareça, eu gostei. Bom, vamos ao relato. Aconteceu hoje, no dia 23, então, esses dias atrás, dia 23 de março de 2018, pela manhã. Eu tenho uma mania de, antes de entrar a Semana Santa, eu e minha mãe vamos até o cemitério para dar água fluida às almas e acender uma vela. E esse ano não poderia ser diferente. Fomos pela manhã fazer nossa obrigação. Chegamos ao cemitério da cidade, fomos até o cruzeiro e fizemos a nossa obrigação. Aproveitando que estávamos ali, e fomos visitar o ossuário, ver os restos mortais de minha avó, minha prima e minha tia. Assim que saí do ossuário, fui até a área onde as crianças foram enterradas, e lá tinha um monte de borboleta, parecia um jardim feito para crianças brincarem. E assim que passei por lá, senti reflexos de mãos de crianças passando pelas minhas pernas. No momento achei que era um inseto subindo nas minhas pernas, mas quando eu passei a mão lá, eu não senti nada, e quando olhei para baixo não havia nenhum inseto. Foi quando eu senti novamente uma mão pequena passando pelas minhas pernas e logo em seguida ouvi uma risadinha de criança. Quando de repente meu celular, que estava desligado, ligou do nada e começou a tocar cantigas de orixás de candomblé. Olhei para minha mãe e ela me disse: foram as crianças que vieram agradecer por todas as almas. Eu, sinceramente, fiquei aliviada e feliz por ter ajudado almas que talvez estivessem precisando de uma prece e de água fluida para se redirecionar à luz. Um forte abraço. Oh, valeu. Legal. Dá medo e não dá, né? Nunca engane um padre. Vamos lá. Oi, Ana, aqui sou eu de novo. Antes do relato, queria dizer que... tá. Bom, e quando você quiser que só eu leia alguma coisa, escreve lá só pra Ana ler. Ou, Ana, isso é só pra você, tá? Peraí. Tá, não trocou o nome do... Enfim. Tem que trocar sempre os nomes, pessoal. Por mais que fale não tem problema, não sei o que, troquem os nomes, por favor. É bom pra gente aqui, é bom pra vocês também, tá? Pra ninguém ser identificado, nem vocês, nem ninguém. O intuito aqui é passar o relato, a história e não saber quem foi e tudo mais, tá? Não me responsabilizo por vocês se identificarem
como autores do relato no chat, nos comentários, no superchat, tá? Eu tento manter a identidade quieta, mas às vezes vai lá e fala, fui eu que contei esse relato. Aí depois fala, eu não tô... Então, não se identifique, fique quietinho. Mas vamos lá. Bom, o padre... Vou dar o nome fictício aqui. O padre João cuidava de um patronato para meninos, tipo um orfanato, que ajudava crianças da região do Rio e São Paulo. É isso? Região grande. Um dia, o patronato precisou de reforma e chamou um homem, dono de uma loja de construção, que vou chamar de José. Ele descarregava areia e, à medida que descarregava, era o quanto ele cobrava. À medida que ele descarregava, era o que ele cobrava. Aí vem a enganação. Ele disse que descarregou um caminhão de areia a mais e falou para o padre que ele teria que pagar a mais. O padre não aceitou, pois o padre João sabia perfeitamente quanto de areia o Zé, agora nem sei mais que nome que eu dei, o Zé tinha descarregado. Mas como o Zé insistiu, ele acabou pagando, mas disse que se fosse mentira, o caminhão não ia funcionar. E o Zé nem deu bola. Quando foi na manhã seguinte, o caminhão realmente não pegou. Ele levou para todos os mecânicos da época e nada. Foi aí que ele se tocou do que o padre tinha dito. Foi no patronato? De joelhos devolver o dinheiro que ele tinha pego a mais, que aliás nem do padre João era do próprio patronato. Então, padre João, vendo o arrependimento do Zé, perdoou, mas disse que o caminhão ia ter conserto, mas ia demorar muito. E foi o que aconteceu. O caminhão demorou a ser consertado. Acho que só voltou a andar quando o padre João morreu. Bom, esse é o meu relato e aqui faço um alerta. Não tente enganar nenhum líder religioso, pois eles são ligados a Deus e podem saber de sua enganação e acabar dando uma lição, às vezes até pior do que essa. Beijos e melhoras da gripe. Muito obrigada. Um beijo para você. O negócio é não enganar ninguém, né? Não importa se ele é líder religioso, se ele é o tio da esquina que tá pagando com suor normal as coisas para quem enganar os outros. Vai se dar mal mesmo na vida ou alguma coisa. Recolhe, sabe? Recolhe, né? Então, não tem que enganar ninguém, não. Aí, anotado. Contei. Trio de Edites mataram minha mãe. Ana, lindo dia. Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Bom, esse é o segundo relato que eu mando para você. Sou o mesmo do relato Terror na Minha Infância. É um moço, então, que nos conta. Esse relato é complicado para mim de contar, pois a Edith é tia do meu pai. Então já se imagina a complicação. Bem, dito isso, vamos lá. Todos os nomes estão trocados, vou tentar ser curto, mas detalhar bem as coisas. Observação: eu nunca gostei dessa megera. Desde pequeno, sempre senti uma coisa horrível nessa mulher. Tudo começa há muitos anos atrás. Moramos na zona rural de Caruaru e em meados de 2005 para 2006, uns parentes de São Paulo, por parte de pai, vieram nos visitar e ficaram lá em casa. Inicialmente, a tia Edith tinha se oferecido para receberem eles. Afinal, a irmã dela, a tia Emma, estava entre esses parentes, mas o pessoal de lá de São Paulo tinha uma forte conexão com os meus pais, devido a já terem convivido lá em São Paulo, e ela não gostou nada disso. O tempo passou e esses parentes resolveram que iriam morar aqui em Caruaru.
E, claro, enquanto eles construíam a casinha deles, ficaram lá em casa. Novamente, a Edith odiou a ideia, mas a casa desses parentes ficou pronta e eles foram embora morar para lá. Com mais alguns anos à frente, a minha mãe estava no centro da cidade resolvendo umas coisas e ela não sabe como. Ela pisou num paralelepípedo que estava em falso e caiu no meio da rua e machucou a perna. No início, ela não deu muita bola para isso, mas foi justamente aí que o tormento começou. Com o passar do tempo, ela começou a sentir umas coisas estranhas. A perna do pé com o qual ela pisou começou a falhar. Ana, foi disso aí para pior. A minha mãe começou a perder as forças e a vontade de viver. Foi a vários médicos, examinavam a perna dela e simplesmente não sabiam o que ela tinha. Lá em casa, éramos em 6 pessoas e ajudávamos a minha mãe em tudo, até mesmo em suas necessidades fisiológicas. Mesmo sendo criança, eu senti algo errado naquela situação. A minha mãe resolveu que ia procurar um rezador e assim fez. Não havia entendido por que dela ter achado um tão longe, quando havia um a poucos quilômetros de casa. Foi com meu pai até esse homem e antes mesmo dela descer do carro, ele já olhou para ela com outros olhos. Ela disse que ele olhou para ela e só disse que ela estava certa, pois a minha mãe não havia dito a ninguém, mas ela já sabia que tinham feito um trabalho para ela. Sabia quem era a pessoa que tinha pago para fazer e quem era o rezador Edito que havia recebido para fazer. Pois a minha tia Edith e uma das filhas dela haviam pago para um rezador das redondezas e logo na mesma época que a minha mãe adoeceu. Tinham parado de ir lá em casa. E na mesma época que a minha mãe adoeceu, eles tinham parado de ir lá em casa. A minha mãe tinha um certo grau de mediunidade, até bem alto. E não sei porquê, mas dos seus 5 filhos, quem herdou seus dons fui eu. Enfim, o rezador, Apolo, conseguiu resolver a situação e aos poucos a minha mãe estava melhorando. Mas quando a notícia chegou aos ouvidos do trio de Ediths, eles fizeram um outro trabalho ainda mais forte e dessa vez não teve jeito. O Apolo não conseguia reverter. Eu tive os piores anos da minha vida. Eu sentia uma coisa pesada na frente de casa, cada vez mais forte. E lembro que a minha mãe disse uma vez que havia uma mulher grande, forte e muito negra na frente de casa. E ficava na frente de casa batendo um tambor muito alto. O tempo foi passando e eu vi a minha mãe definhando por anos. Ela chorava à noite e pedia a Deus para que ele a levasse embora, pois não aguentava mais essa vida. Eu estou no trabalho escrevendo esse relato e as lágrimas já estão vindo. Um dia estávamos na frente de casa e o Edito chegou por lá, olhou para minha mãe e disse as seguintes palavras: nega, tu foi a pessoa mais difícil em que trabalho meu pegou. No começo eu não entendi. Com muitos anos mais tarde, eu vim a entender que ele teve que fazer várias vezes para poder pegar mesmo as mandingas. Mas aí chegou o dia. Em dezembro de 2008, a minha mãe faleceu a caminho do hospital. Enquanto ela estava no carro, fez questão de deixar claro que perdoava as pessoas que haviam feito mal a ela, e sei que foi de todo o coração. Ana, cá entre nós, a minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre ajudou a todos, sempre, nunca fazia algo esperando algo em troca. Mais uma coisa, muitos anos depois, acho que em 2015 ou 2016, eu acabei encontrando esse Edito no meio da rua e o avistei de longe. Quando ele passou por mim, estava com fone de ouvido, mas em volume baixo. Quando ele murmurou o seguinte... Quando ele passou por mim, eu estava com fone de ouvido, mas com volume baixo. Foi quando ele murmurou o seguinte: esse aí tem o sangue ruim igual da mãe.
Hoje eu sei que realmente eu possuo os mesmos dons da minha mãe, talvez até mais poderoso. Já presenciei muitas outras coisas sobrenaturais que ficam para outros relatos, mas ainda tenho medo de aceitar esse lado. Desde criança sempre fomos muito ligados. Até hoje eu sei que ela toma conta de mim, dos meus sobrinhos e sobrinhas e dos meus irmãos. Bom, Ana, esse é meu relato. Agradeço pelo espaço. Eu que agradeço por compartilhar sua história com a gente. Como pode haver pessoas assim? Ainda. Vai tomar no... né? Vai. Uma hora ou outra vai se ferrar. Vai. Bonito. Deixa eu anotar que eu contei. Bom, deixa eu ver os likes aqui. Falta só um pouquinho de like, pessoal. Só um pouquinho de like, vai. Vai chegar aos 1.400. Deixa eu dar uns beijinhos aqui. Angel Morango, Ana, vê se tem possibilidade de fazer camisetas com gola V. Ah, tinha algumas assim. As baby looks eram com gola V. Mas de repente parou de ser gola V. Eu não sei, mas eu acho que ela tem um custo maior. E aí tem que ver se as pessoas estão dispostas a pagar um custo maior para ter uma gola V ou não. Se não, né? Então eu não sei. Mas eu acho que é isso, porque no início as baby looks, até do Killer Clown aqui, tem gola V. Ah, eu já queria vestido também, vestido de malha, sabe? Impresso aqui com as coisas, com as estampas. Eu faria estampas. Oh, meu Deus, preciso de dinheiro só para fazer tudo. Tem vários modelos de camisetas. Homem usa tudo a mesma coisa. Mas femininas, assim, a gente podia fazer vários... canoa, assim. Bola canoa, isso. Regatinha mesmo. Dá pra fazer também sem manga, assim, masculina. Dá pra fazer... Mas, gente, tudo isso a gente precisa de vários tamanhos. Vai dinheiro, vai não sei o que. Então, ainda não dá. Mas gostaria. Angel, um beijo pra você. Áurea Lemos, boa noite, Ana. Manda beijo pra minha irmã Lucinha. Lucinha, um beijo pra você. Um beijo, Áurea. E Carla Cristina, um beijo. Gisele ou Borges Nascimento. Oi, Ana, tá linda. Obrigada, Gisele. Um beijo pra você. Então é isso, pessoal. Cadê? Chegou a 1.400. Eu vou contar mais um. Vamos ver. Eu anotei isso aqui que eu contei. Tá. Sim. Tá. Deixa eu anotar. As Edites, tá? E esse vai ser realmente agora o último e depois a gente vai fazer o sorteio, tá? Vamos lá. Último relato. Olá, Ana. Sou Fulanilda. Moro em Valinhos, São Paulo, do lado da cidade de Campinas. E sou a mesma dos relatos As Pedrinhas, Era um Anjo em Forma de Cachorro, O Pingente e outros mais. Agora vamos ao relato... E não tem nomes, pode ler tranquila. Obrigada. Era o ano de 2005. Estava no final da dieta da minha quarta filha. Eu tenho 4 meninas lindas. Mês de junho, recebi uma ligação do meu tio contando que o meu avô tinha falecido. Então, mesmo ainda de dieta, eu tinha que ir no velório, pois era o meu avô. Eu, meu marido e nossas filhas nos arrumamos e fomos, pois era em outra cidade. O velório acontecia no próprio cemitério. Chegamos e fomos ver o corpo.
Lá estavam todos os parentes. Só que eu, por estar de dieta e com um bebezinho recém-nascido, eu ficava bem pouco lá dentro. Nem levei o bebê lá dentro. Ficávamos mais dentro da nossa caminhonete. Até que chegou a noite e a minha tia, entre aspas, preocupada comigo e com o bebê, nos disse que era para passar a noite na casa dela. Então pedi para que ela falasse com meu marido sobre isso. Só que ele, do nada, estava estranho. Ele não me deu atenção, nem veio na caminhonete falar comigo e ainda disse para minha tia que era desnecessário irmos para a casa dela, que ele não iria e ficaria ali a noite toda. Apenas deu as chaves para a irmã da minha tia porque essa insistiu e disse que nos levaria. A carteira dele com todos os documentos estava no painel da caminhonete. Lembrem-se desse detalhe. Estranhei o modo como ele agiu, não se preocupando conosco. Confesso que eu fiquei triste por isso. E essa irmã da minha tia estava toda esboforida, sei lá, esquisita. Então ela nos levou na casa da tia e voltou para o velório com a caminhonete. Passamos a noite lá e ele ficou de nos buscar de manhã. Outra coisa mais estranha. Ela voltou porque o meu marido nem as caras deu. Voltamos para o velório e como já ia enterrar, eu entrei lá para as últimas despedidas. Aí eu fiquei surpresa ao ver o meu querido marido todo feliz, falando mais que a boca. E ele nem é de falar muito, ele é calado. E quando fala é baixinho. E lá estava ele todo empolgado. Me aproximei e ele estava conversando com duas primas da minha tia, gêmeas. Cumprimentei elas e falei: vejo que vocês já se conheceram. Vejo que vocês já conheceram meu marido. São primas da minha tia, que nem tenho contato. Elas, sorrindo, olharam para mim e para ele e disseram em tom sarcástico: nossa, seu marido! Nem imaginava, porque passamos a noite juntos conversando, rindo muito. Isso em um velório. Ele sem graça e com a cara de bobo, olhando para mim e vendo a minha surpresa, porque pensei: esse não é o meu marido. E como eu não sabia quem era ele? Agora que vem a parte sobrenatural. Voltamos para casa, só que eu do nada comecei a sentir repulsa por ele, nojo. Eu não queria ele perto de mim, nem que me tocasse. Não era ciúmes, eu não sou de ficar vendo pelos em ovos. Eu sentia que era algo diferente, tinha coisa errada. E isso durou 15 dias, até que ele estava assustado e chamou as minhas filhas maiores e pediu que orassem por nós. Ele disse às meninas: sua mãe não me quer mais, está estranha e eu não fiz nada de errado. Eu sei que ele me magoou, mas não era caso de separação, né? Mas o que eu sentia era tão forte que se as coisas não se resolvessem, não tinha como continuar juntos. Nesse mesmo dia, minha sogra veio em casa e eu contei tudo o que aconteceu no velório e como eu estava me sentindo a respeito do meu marido. Ela achou tudo estranho e me perguntou se não estava faltando nada, se não pegaram nada da gente. Eu disse que estava tudo normal, não faltava nada. Ela disse que isso tinha cara de mal feito, sabe? De um mal feito para ela. Quando ela falou isso, parece que a minha mente clareou. Saiu um peso e na hora eu pensei na carteira. Ela estava no painel da caminhonete. E lá meu marido guardava as nossas fotos 3x4, só não tinha da bebezinha. E quando a irmã da minha tia retornou ao velório, ela veio sozinha na caminhonete. Então, quando meu marido chegou em casa, eu peguei a carteira dele, fui procurar as fotos e não estavam mais lá. Fui até ele e perguntei: cadê as nossas fotos que você tinha aqui? Ele não as tirava por nada. Ele olhou para mim e disse: estão todas aí, eu não mexo. Mas, Ana, não estavam mais lá.
tinham sumido todas e era impossível ter perdido porque nada da carteira dele sumiu e elas ficavam em um compartimento fechado com zíper. Dentro daqueles envelopinhos de plástico que ficam fotinhos 3x4, sabe? Corri e liguei para minha sogra e contei a ela que as nossas fotos haviam sumido da carteira dele. Daí ela me disse que, no mínimo, a irmã da minha tia pegou a mando de alguém para fazer mal. E o pior, já estávamos no cemitério, né? Puta merda. E ainda minha sogra disse: agora vocês vão ficar bem, porque depois que descobre o que foi roubado ou quem fez o mal, ele é desfeito. Ah, é? Oh, bom. E Ana, ela acertou. As coisas voltaram ao normal. E aquilo que eu estava sentindo sumiu como mágica. E essa minha tia ainda é estranha e invejosa. Não pode ver ninguém bem e feliz. Agora não sei quem queria acabar com o meu casamento, porque envolve 4 Ediths. A minha tia, a sua irmã e as primas gêmeas. E essas mesmas são bem safadas, tipo, só ficam com homens casados, sempre arrumam amantes e são movidas a dinheiro. Ana, adoro vocês e já assisti todos os vídeos do canal. Sou fã e viciada. Deus abençoe você, o Matheus e os bebês rampirinhos. PS, Ana, você é linda e agora tá mais ainda. Você e o Matheus formam um belo casal. Obrigada, um beijo pra você. Ana, aqui vão pequenos relatos para você contar como bônus. Por favor, anota aí para você ir lendo, ok? Obrigadinho, Ana. Tá. Deixa eu anotar aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.